Olá pessoal, meu nome é Estevão Caetano, sou fisioterapeuta e tenho uma empresa de cursos, de treinamento e aprimoramento para fisioterapeutas na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Trouxe aqui para uma entrevista o professor Ricardo, Dr. Ricardo Bernardino Sena, altamente experiente na quiropraxia. Ele está aqui conosco já pela 5ª vez num curso de formação básica em quiropraxia. Então nós vamos conversar aqui um pouco sobre a parte conceitual, um pouco da trajetória, em cima do próprio método, que é a quiropraxia. Uma técnica de vanguarda, de alta resolutividade dentro da nossa área. Prazer em recebê-lo aqui, Dr. Ricardo. Seja muito bem-vindo na nossa cidade. Então, gostaríamos aqui de saber sobre a quiropraxia do ponto de vista conceitual, o que é a quiropraxia, quais os seus principais expoentes, autores, ou seja, a gente sabe que ela é dividida em alguns protocolos, Justamente. Quem são os representantes desses protocolos? Maravilha. O prazer é sempre meu estar aqui em Petrópolis, essa cidade maravilhosa, com esse perfil europeu, e esse friozinho gostoso. Enfim, a quiropraxia, ela tem o berço nos Estados Unidos, E ela foi criada por uma pessoa chamado Daniel David Palmer em 1895. Pasme você. Então é uma técnica que já tem aí mais de 100 anos nos Estados Unidos. E quando ela veio para o Brasil, ela veio com um formato para ser entregue, na verdade, para o fisioterapeuta, que tem todo o perfil para desenvolver a técnica de quiropraxia. Nos Estados Unidos, a quiropraxia é a profissão, mas no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta. O que acontece? Então, a quiropraxia, a própria palavra, ela vem de origem grega, que é quiro, mão, e praxia vem da palavra praxis. Então, quiropraxia é a prática com as mãos. Bom, a grosso modo falando, a quiropraxia é uma técnica de ajuste articular. Porém, o foco dela é na liberação do sistema nervoso. Perfeito. Porque uma vez que você libera uma articulação que tem bloqueios, que nós chamamos de subluxação, nós conseguimos a libertação do sistema nervoso, que pode estar estressado, comprimido, além dos tecidos conectivos que envolvem uma articulação. Então, nós devolvemos a mobilidade. Especialmente do sistema nervoso periférico, nesse caso. E, de uma certa forma, na medula espinal, a coluna vertebral é a viga mestra. Por ela saem as ramificações nervosas que vão inervar a periferia. Perfeito. Então, o nosso foco principal é a coluna vertebral. Porque nós entendemos que se tiver uma raiz nervosa sofrendo um dano biomecânico por um bloqueio, isso vai repercutir inclusive na periferia. E uma vez ajustada a vértebra, nós devolvemos a homeostase articular. Perfeito. Essa liberação neural, ou essa liberação do sistema nervoso, ela também beneficia o autonômico? Sim, porque quando você tem um bloqueio articular, você envolve um disparo do sistema nervoso autônomo. Perfeito. Então, aqui, só para o pessoal entender o que a gente está falando, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. Então, quando existe uma subluxação, ou seja, um bloqueio da vértebra, o simpático ele logo dispara, ele fica muito intenso. E o simpático ele faz duas coisas básicas. Ele faz a vasoconstrição e o aumento do tônus muscular na tentativa de melhorar. E ocorre o contrário. O paciente, no caso, ele fica mais travado e mais bloqueado. E olha só que bacana, Estevão, quando a gente faz o desbloqueio, nós diminuímos a tensão do sistema simpático. Na hora, isso já foi testado com eletroneuromiografia. Ou seja, você gera uma hipoatividade dele. Exatamente. Que interessante, E possivelmente o parasimpático entraria em ação. Exatamente. Porque quando um está alto, o outro fica baixo. Quando você abaixa o que está elevado, você cria um equilíbrio. É um super resultado, Com certeza. Por isso o sucesso da quiropraxia nas dores agudas. Então a quiropraxia é uma técnica de crise aguda.
Perfeito. Ela também tem os benefícios na fase crônica, mas é público e notório isso, a procura dos pacientes para um atendimento de quiropraxia na fase aguda. E o fisioterapeuta, que tem várias ferramentas, o conhecimento biomecânico, anatomia, fisiologia, histologia, sem dúvida nenhuma é o profissional mais capacitado para desenvolver a quiropraxia. Não é à toa que virou a especialidade, segundo o acordo 220 e 399, expedido pelo COFITO. Perfeito. Bom, o Dr. Palmer foi o precursor, Precursor, né? da técnica. Dessa forma de abordagem. Além dele, os que vieram depois dele, quais autores aí teriam mais destaques e quais protocolos, dentre esses autores, que mais te agrada do ponto de vista técnico? Exato, boa pergunta. Então, o Daniel David Palmer, lá em 1895, 2 anos após ele obter sucesso na parte privada, no seu consultório, ele teve alguns alunos cérebro com a criação da Universidade Palmer School. Tá? Perfeito. E muitos desses cérebros alunos se tornaram também professores. Então eu destacaria aqui Gonstad, Clarence Gonstad e Thompson. Perfeito. Então foram, eu não sei se o Thompson foi aluno dele, mas Gonstad foi. Os dois desenvolveram uma quiropraxia baseado nos conceitos de Palmer, fizeram algumas modificações e se tornaram protocolos, né, dentro da quiropraxia, muito seguido pelos quiropraxistas brasileiros agora e pelos americanos também. Perfeito. Então, você me perguntou qual seria o destaque. No meu íntimo, eu gosto muito da técnica diversificada genuína de Palmer, que é esse curso que a gente está ministrando aqui, e também gosto de Gonstad. Porque Gonstad, ele tem um diferencial, ele não usa grandes rotações nas manobras. Perfeito. E isso cria uma maior confiança para o fisioterapeuta que está começando no seu aprendizado. Porque as rotações, queira ou não, dependendo da inabilidade, o colega que está aprendendo, ele vai ter uma curva de aprendizado, né? Ela é mais tranquila. Nenhuma técnica, claro, depende da habilidade do colega, vai trazer risco à saúde da população. É muito raro. Porém, o próprio fisioterapeuta tem alguns receios de algumas manobras com muita rotação. Sim. Aí por isso que eu gosto da de Gonstad. Perfeito. Bom, aproveitando esse gancho sobre os autores, os representantes, né, dentro do método, aí, dentro dessa técnica, né, mais especificamente dentro da técnica, qual a sua opinião, ou o que você poderia falar sobre um dos representantes, um dos expoentes no nosso país, mais antigo, que seria Matheus de Souza? Justo. O método Matheus de Souza, ele trouxe dos Estados Unidos, porém, o método, muito bom método, porém, quando você compara o método Matheus de Souza com o método genuíno americano, ele tem algumas defasagens, não quer dizer que ele seja ruim. Perfeito. Tá? Ele é muito bom, ele funciona, muitos colegas trabalham com esse método. Mas ele não está inserido naquelas listagens, ou seja, quando a gente ensina um aluno, nós fazemos listagem, ou seja, nós damos os nomes às subluxações. O método Matheus não tem esse critério. Perfeito. Ele tem alguns critérios, mas são um pouco mais pobres perante a quiropraxia genuína americana. Do ponto de vista de linguagem, de né? linguagem. Porque quando você abre um livro americano, você não tem a linguagem do Dr. Matheus. Perfeito. Você tem a linguagem americana. Então, em 2014, quando foi fundado a ANAFIC, e hoje já existe mais associações, houve um apelo dos professores para que nós fizéssemos reciclagem, porque a grande maioria, na época, veio do método Matheus. Perfeito. Com essa reciclagem, nós passamos a adquirir o conhecimento das técnicas americanas. Então, olha aqui, para o fisioterapeuta, o colega, e me entendam bem, não é uma crítica ao método Matheus de Souza, mas nós, professores, recomendamos que o colega
faça o método genuíno americano, inclusive para entender a literatura. Sim. Tá? Porque as literaturas de quiropraxia, na sua grande maioria, são livros americanos. Então, e como lá existe essa gama de métodos, né? Thompson, Gonstad, a própria espinografia, que é a análise radiológica das subluxações. Perfeito. Nós temos o TIC, né? Que também tem outros nomes, Activator. E tem TIC básico, intermediário e avançado. Nós temos o Togor Recoil, nós temos o Desjarnais, nós temos o Petitbon, Logan. São vários protocolos de tratamento inseridos na quiropraxia. Excelente. Excelente explicação. De uma forma geral, o foco da quiropraxia é no controle ou no combate à dor somatosensorial? Eu diria que é o principal carro-chefe da quiropraxia, porque ela tem um alto poder de resolutividade, principalmente nas crises agudas. E uma vez você fazendo o ajuste da vértebra e esse fluxo neural melhorando, no passado acreditava-se que melhorava muito mais coisas, até doenças cardíacas eram tratadas por quiropraxia. Claro que hoje, com a ciência, nós sabemos que é um pouco mais restrito. Então, uma subluxação ela pode causar principalmente perda de força muscular, no nervo e na musculatura inervada por esse nervo que está sendo pinçado, parestesias, que são os formigamentos. E isso daí, esse processo, se não for restaurado, ele pode criar uma cronicidade. Aí a pessoa fica, na verdade, tomando anti-inflamatórios por um problema mecânico. Então, nós restituímos a mobilidade da vértebra, que é pequena, e a análise é minuciosa, através dos exames e testes específicos da quiropraxia. E uma vez identificado, procedemos o ajuste da vértebra, do sacro, do ilíacro, do quadril, do joelho, aquilo que for pertinente àquele nosso exame. Perfeito. Bom, eu sei que você já falou um pouco sobre o acórdão, mas só para ficar mais claro, como é que é a formação, até para que possamos ali participar de uma prova de títulos a prova de especialidades, né, melhor dizendo, dentro do nosso conselho de classe? Qual seria o procedimento, carga horária, enfim, como deveria ser o investimento do profissional nessa área? Hoje, no Brasil, existem duas vertentes em cursos de quiropraxia, que é o programa de educação continuada, que é aquele aluno que quer fazer, ele quer gerenciar os seus cursos. O COFITO não só recomenda, ele para reconhecer título de especialista, é necessário que o aluno faça 500 horas aula. Mas não adianta repetir um curso 5 vezes, um curso de 100 horas. Então ele precisa passar por todos os protocolos, diversificado, que é o de 100 horas, pelo Gonstad, pelo Thompson, pelo TIC, por vários protocolos, por várias técnicas. E ao completar 500 horas, ele solicita o título de especialista ao COFITO, e o COFITO todo ano marca provas para as especialidades. Algumas provas são ministradas pelas associações, né? Mas no caso da quiropraxia, você pode ser especialista pelo COFITO. Então você vai fazer uma prova e a partir desta prova, se o aluno passar, ele já receberá o título de especialista 500 horas. E uma outra forma, doutor Estevam, é através dos cursos de pós-graduação, onde o aluno já sai com as 500 horas e, como é uma pós-graduação, ele vai ser muito mais fácil reconhecido pelo COFITO, porque ele vai passar por todas as disciplinas da quiropraxia. Né? Mesmo, porque já tem uma chancela de um outro órgão federal, que é o MEC. Que é o MEC, né? Justamente. Por ter a chancela de uma universidade, na realidade. Isso, diferente do programa de educação continuada. Do programa de educação continuada. Então, por exemplo, nós temos alunos aqui que estão fazendo a formação de 100 horas, e eles poderão fazer numa oportunidade, num curso em São Paulo, ou aqui mesmo, trazer um outro professor, ou mesmo a nossa pessoa para ministrar uma outra técnica, Sim. E aí ele vai somando essas cargas horárias. Perfeito. E o COFITO, e aí depois é apresentar essas certificações. A prova de título
e aí fazer uma prova do COFITO e ganhar o título de especialista. Perfeito. Bom, muito obrigado pela explicação, né, pela explanação. E ficamos por aqui. Obrigado a todos que nos assistem. Um abraço. Beleza.